Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Desejamos a todos uma boa noite, aos senhores e senhoras presentes aqui no salão, aos nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, bem como os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. E para darmos início à nossa reunião, vamos fazer o nosso momento de reflexão, a nossa prece de agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, aos queridos amigos espirituais, mentores desta casa, que já preparam o ambiente antes de nós adentrarmos a essa casa. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo a Deus, Senhor da vida, Jesus, Mestre Divino, e aos queridos amigos espirituais, por essa oportunidade abençoada, a oportunidade de podermos entrar em contato com os ensinamentos do nosso Divino Mestre, a oportunidade que temos de reequilibrarmos as nossas forças, as nossas mentes, as nossas emoções, para que assim possamos ter o nosso dia a dia e nossa vida mais tranquila, mais suave, entendendo que as dificuldades do dia a dia fazem parte da nossa existência. E assim, mais equilibrados, mais tranquilos, pedimos licença à espiritualidade amiga para darmos por iniciada a reunião pública desta noite. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é O Consolador Prometido. Esse tema é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 a 8, que é da autoria do nosso espírito amigo Allan Kardec. E quem fará essa exposição para nós é o nosso companheiro Eduardo Nunes, a quem nós vamos envolvendo com muita luz, para que ele seja feliz na sua explanação. Boa palestra, Eduardo. Boa noite, obrigado, Osni. Boa noite a todos presentes aqui no salão. Boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rede Boa Nova de Rádio. É uma grande alegria poder estar com vocês, compartilhando a mensagem, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Como foi anunciado, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre o Cristo Consolador. Um capítulo dos mais bonitos pelas mensagens que o compõem, com algumas explicações de Kardec, mas na maioria das mensagens são do espírito que se intitulou Espírito da Verdade. Quando Kardec estava compilando toda a codificação espírita, todos os ensinamentos da doutrina que vinham dos espíritos, esse espírito que se manifestava como Espírito da Verdade tinha mensagens realmente profundas que tocavam a alma e com um tom de uma moral tão elevada que ao ler a gente já se sente envolvido e convencido de que se trata de um espírito realmente iluminado. E nesse capítulo nos faz uma referência inicial. Primeiramente, como que nós habitualmente pensamos quando nos referimos a Jesus? Não é incomum, ainda nos dias de hoje, que quando nós pensamos em Jesus,
nós olhamos e na nossa mente vem a cruz. A cruz aonde está lá o Cristo crucificado, pregado, remetendo a todo o sofrimento que ele passou até chegar naquela condição. Até mesmo de uma maneira proposital, porque dentro da teologia que nós fomos criados, muitos de nós criados, e que durante séculos, milênios, fomos induzidos a acreditar, e talvez nós estivemos lá passando e sendo catequizados a essa maneira, o sofrimento do Cristo é o que seria o motivo da nossa salvação, que ele teria vindo para sofrer por todos nós. Mas vamos voltar um pouquinho na história e vamos pensar quando Cristo sai em missão, tudo o que ele fez nos seus 3 anos ininterruptos de pregação. Será que somente aquele pedaço daquele dia fatídico, aquela noite e aquele dia, quando ele é entregue para ser crucificado, traído, sofreu humilhações, açoites e tudo aquilo que nós já sabemos, que nem vale a pena ficar aqui lembrando? Somente esse pedaço é que demonstra o que o Cristo veio trazer para nós? É isso que realmente nós queremos e nós entendemos que seja a mensagem de Jesus? Ele veio aqui para nos mostrar isso? Um pouco antes dessa passagem acontecer, Jesus já sabia o que iria acontecer. E então ele se reuniu numa noite que ficou conhecida como Santa Ceia, né? Quando ele se junta na véspera da Páscoa com os seus discípulos, com os seus seguidores mais próximos, e ali ele tem um diálogo muito franco e muito aberto. E ele fala para eles o que virá depois, que será um momento difícil para eles, mas que na sua ausência eles jamais deveriam se sentir sozinhos, porque ele jamais os deixaria, e que a seu tempo ele enviaria aquele que seria um consolador, e que poderia explicar as coisas que ele ainda não conseguia explicar, e ainda mais. Esse foi o discurso de Jesus junto àqueles que estavam ali a seu lado, antes dele declarar quem seria o seu traidor e antes de toda aquela cena fatídica acontecer. Ele declara, ele mais do que declara, ele promete que aqueles que estavam ali, que dariam sequência aos seus ensinamentos, jamais estariam sós, como nós aqui também não estamos. Esse sofrimento pelo qual esses espíritos passariam logo depois foi a marca de todo o cristianismo de uns tempos para cá. Parece que nós fomos sempre induzidos a pensar que uma forma de sofrimento seria algo agradável a Deus. O castigo pelos nossos pecados seria algo que faria agrado a Deus, porque nós estaríamos sendo punidos pelos nossos pecados. E pela punição, nós seguiríamos o caminho que nos levaria até Deus. Acontece que não foi isso muito bem que Jesus disse em toda a sua pregação. Muito pelo contrário. Cristo, primeiro, mostra que tudo aquilo que ele sofreu
naquela passagem da Via Crucis até a sua crucificação, não valeu de absolutamente nada, porque no terceiro dia ele aparece, sem nada daquele sofrimento, sem dor, sem angústia. Ele demonstra que a morte do corpo físico não significa a morte da mensagem, não significa a morte do ensinamento. Não foi um castigo para Jesus aquilo que ele passou. Pode ter sido aos olhos dos homens que estavam ali, que o queriam ver morto, como se matando Jesus mataria sua mensagem. Muito pelo contrário. Ele demonstra que a vida do corpo é apenas temporária. E que a vida que ele agora trazia demonstrando seria perene. E estaria assim com todos os discípulos por muito tempo. E levou um tempo para que eles pudessem acreditar em tudo que estavam vendo no próprio Mestre. O Mestre, além de trazer a consciência de que o sofrimento, a vida na terra, ela é extremamente rápida e passageira, ainda disse mais. Disse que, se quisermos um dia conhecer o reino de Deus, teríamos que nascer de novo. Porque o reino de Deus, pregado por Jesus, que em todo momento, em várias passagens, ele fala como exemplo, a vinha do Senhor se iguala ao reino de Deus. O reino de Deus é como o Senhor que chama os empregados para trabalhar em sua vinha. O reino de Deus, sempre trazendo que o reino de Deus é o lugar ao qual nós almejamos. É um reino de justiça, é o reino de fraternidade, é o reino que nós, como seres humanos, queremos para nós. Infelizmente, como ainda somos poucos que lutamos para construir esse reino, ainda sofremos pela descrença, pelo descaso e pelo extremo amor ao materialismo e ao que é material e passageiro de outros muitos de nossos irmãos que ainda estão desviados deste caminho, sem a consciência da vida eterna, sem a consciência do mundo espiritual. E Jesus vai dizer que será muito difícil nós conhecermos o reino de Deus se não nascermos de novo. O que significa isso? Para nós espíritas é muito claro que a mensagem está dizendo, numa única existência de 80, 90, 100 anos, os mais longevos, nós não temos condição e tempo de refletir sobre os nossos próprios atos. Sobre alguns, sim, porque muitas vezes as consequências dos nossos atos são praticamente imediatas, mas outros não. Nós ferimos, nós magoamos, nós somos egoístas e talvez não vamos perceber isso logo de cara. Talvez a gente perceba quando alguém fizer com a gente e a gente sentir a dor do que é sofrer um ato de egoísmo por alguém. Alguém que tem tanto que não consegue repartir por medo de que vai faltar. Alguém que está bem, mas não tem condição psicológica de ajudar. Não se coloca nessa posição de fraternidade. E depois a vida vai passando. E nós chegamos à nossa idade madura e não dá tempo de voltarmos e refazermos tudo aquilo que precisaríamos fazer. Chegamos na espiritualidade e lá vivenciamos toda a vida que tivemos, todas as oportunidades que tivemos de fazer o que nós mesmos queríamos ter feito e não fizemos. Diante de nós, depois de um tempo, claro, abrem-se outras oportunidades, uma nova chance. Unem-se aqueles que ficaram com pendências, com mágoas, com ressentimentos, para que possam, numa nova existência, transformar todo aquele sentimento em amor.
que é o sentimento mais sublime, mais elevado, que vai nos colocar aptos ao reino de Deus. E mais uma vez nós retornamos e temos uma chance. Acertamos algumas coisas, outras nem tanto, e vamos assim, de vida e existência em existência material, tendo a oportunidade de resolver essas pendências. E hoje, nós encarnados aqui, estamos tendo exatamente uma dessas oportunidades. E muitas vezes a gente questiona o sofrimento, porque eu sofro muito, porque é muito difícil. Nessa lógica, o sofrimento pelo qual eu estou passando nada mais é do que o reflexo daquelas problemáticas que eu não resolvi em existência passada. Ou até mais. Alguns espíritos mais elevados dizem que uma grande parte é causada nessa própria existência. São pais e filhos que não se falam por causa de orgulho. São filhas e mães que se separam, irmãos que vieram com o propósito de aprender a se respeitar. Às vezes, realmente, nós não temos afinidades com as pessoas, até mesmo da nossa família, mas a gente veio para aprender a respeitar essa postura dele, esse jeito diferente, as suas opiniões, como também um ser em evolução que ele é, como eu também sou. E é tão difícil a gente conseguir fazer isso que muitas vezes a gente sai dessa existência mais uma vez tendo falhado. Mas aí eu vou dizer, não, isso é um castigo? Não. É um processo. Eu preciso aprender. E eu vou aprender mais cedo ou mais tarde. Quando a minha humildade for suficiente para reconhecer que eu não sou o dono da verdade. Em outras situações, nós clamamos por saúde. Mas vamos ver que no nosso comportamento, durante muitos e muitos anos, nós abusamos da saúde que tínhamos. Nós tivemos excessos de alimentação, de outras substâncias. Pode ter sido nessa existência, pode ter sido numa existência anterior. E como dizem os espíritos, muitas vezes essa doença que está no meu corpo físico está dificultando que eu dê vazão para um vício, por exemplo. Como se eu causei um dano muito sério a um órgão, como o fígado, por exemplo, por excesso da bebida, e hoje, nessa existência, eu tenho consequências muito graves, dificilmente eu vou retornar àquele vício do jeito que eu estou. Isso e essa doença vai curar um comportamento. E é muitas vezes o que as doenças físicas fazem. Elas acabam colocando a gente com um regramento de comportamento. Imaginem as diabetes, que precisa de um controle firme da alimentação, do que se come, da quantidade. O quanto que um problema desse no corpo físico não traz de disciplina para o espírito com relação à alimentação. Mas, quando Cristo diz, é preciso nascer de novo, não será uma única vez. Talvez eu precise de paciência. E esse processo do sofrimento é caracterizado como um processo expiatório, aonde eu estou vendo as consequências dos excessos, do egoísmo e do orgulho que eu ainda pratico, tendo a oportunidade de tirar do meu comportamento essas ações. O Cristo também disse, existem muitas moradas na casa do meu Pai. O que fica claro e evidente que essa casa aqui não é a única nesse universo da qual nós desconhecemos o tamanho exato e o fim, apenas teoricamente. Mas, na verdade mesmo, nós não sabemos. Conhecemos muito pouco do universo.
E os espíritos superiores dizem que existem moradas diferenciadas para espíritos que estão em situações diferenciadas. Tanto mais elevados do que nós, quanto menos. E que nós estamos num mundo intermediário, um mundo de transição, aonde viemos aqui para realmente espiar, ver as consequências desses atos e nos depurarmos por meio do nosso comportamento. Por isso, a mensagem desse Jesus que nós, espíritas, vemos, não é o Jesus da cruz, é o Jesus que chama, é o Jesus que fala: vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, porque eu vos aliviarei. Conhecer a Jesus, conhecer a sua história, conhecer a sua mensagem, com essa explicação do Consolador prometido, que nada mais é a doutrina espírita que surge num berço extremamente científico, acadêmico, tendendo a desprezar a igreja e a religião, o Espiritismo surge como a explicação mais racional, mais lógica para os problemas que a ciência não consegue explicar, que é o sofrimento da alma. Não existe uma equação matemática, uma fórmula química que desenhe o sofrimento da alma. E muito menos um comprimido que a gente possa tomar e falar assim: pronto, agora eu enfrento as minhas dificuldades. Muito pelo contrário, o que ele faz é deixar a gente anestesiado, para que a gente não tome atitudes. Esse medicamento, essa química. Lógico que, às vezes, nós estamos tão transtornados que ele é necessário para nos ajudar no processo de enfrentamento das dificuldades. E nós temos a ciência para nos apoiar nisso. Mas é claro que somente compreendendo a extensão e a seriedade do que precisa ser feito, e de que esse sofrimento ele abre para mim uma escada enorme para o meu processo evolutivo, para que eu aprenda a vencer obstáculos, que são as situações colocadas e planejadas para mim, para eu me desenvolver, é que eu vou ter a força necessária para poder avançar. Bem-aventurados os aflitos, foi o que Jesus disse. Felizes aqueles que sofrem, porque agora é a oportunidade. Este mundo é um mundo hospital, mas também é um mundo escola. É um mundo que ensina. Quem passou pelo colégio por todos os anos, ou por uma universidade, ou por uma formação, uma especialização, sabe que o processo não é fácil. Que estar ali, diante das aulas, com matéria, com provas, com trabalhos para entregar, é dificultoso. É difícil, a gente está fazendo isso no meio de um monte de coisas acontecendo na nossa vida. Mas quando a gente se forma, nós somos graduados. Nós somos aptos agora a tomar certas decisões, a ter a nossa assinatura em algum documento que antes nós não poderíamos ter, como o administrador, o engenheiro, o advogado. Qualquer profissão que se desenvolveu por meio do estudo tem essa qualificação, nos qualifica para podermos ascender e agora tomar decisões maiores, mais relevantes. E assim é o sofrimento na nossa vida. É exatamente essa escola que está nos ensinando. Jesus, então, com isso, explica que o passado nosso não está desvinculado do nosso presente. E que muitas coisas que estamos vivenciando hoje são consequências dos nossos atos. E muito menos desvincula o futuro do que nós estamos fazendo hoje. Se o meu presente é uma consequência do meu passado, o meu futuro também será uma consequência do que eu estou construindo hoje. Olha como nós estamos chegando próximos do conhecimento do reino de Deus. Essa mensagem trazida pela doutrina espírita
É recomendado que, inicialmente, nesse capítulo, o Espírito da Verdade diz assim: buscai primeiro os filhos transviados de Israel. Eu não sei se todos se lembram, mas quando Jesus fala para os seus discípulos que eles irão seguir com a sua mensagem, uma das falas de Jesus é: buscai primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. Por quê? As ovelhas desgarradas de Israel, naquela época, eram aqueles que já tinham conhecimento da ideia do Deus único e que estavam se desviando em muito materialismo, em muita pompa, em muito luxo na religiosidade e esquecendo verdadeiramente da mensagem. Muito ritualística, muitas roupas diferentes para os sacerdotes. Então ele recomenda, o Cristo, que os seus discípulos vão buscar primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. E aqui o Espiritismo vai falar a mesma coisa. O Espírito da Verdade vai nos alertar, fazendo uma conexão com aquele texto: vá primeiro àqueles que estão preparados para receber essa mensagem. Porque tem muitas pessoas, não sei se vocês já se depararam com isso, que não conseguem na mente entender a questão da vida após a morte. Ainda é um tabu, ainda é muito difícil para alguém acreditar, seja porque ainda está muito forte a ideia do céu e do inferno, de que só há um destino depois da morte, ou o céu ou o inferno, ou seja porque o materialismo tomou conta e ele não consegue acreditar que existe uma alma que vive aqui dentro, que sente, que sofre, que anseia por um mundo melhor e que essa alma não morre. Então nós não vamos conseguir falar de doutrina espírita para quem não tem esse mínimo de sentimento já dentro de si. Por isso vamos falar sempre e divulgar essa mensagem para quem já está preparado para receber, já tem consciência de que a alma é além do corpo e de que a alma sobrevive. Essa pessoa estará sempre muito mais receptiva para conhecer essa mensagem, essas explicações, da forma como nós estamos conversando aqui. Seria muito difícil para uma pessoa que não tem isso, a gente conseguir conversar. E às vezes essa pessoa pode estar na nossa família e a gente tem que respeitar. Chegará o momento em que ela estará pronta, mas pode não ser agora. E não se pode ser pela força, precisa ser pelo coração. E depois das ovelhas desgarradas, a gente ir para aqueles que estão em erro, em sofrimento, que estão sentindo a dor, o peso das consequências de seus atos. Porque explicando dessa maneira, a gente consegue deixar claro e deixar que a consciência venha: olha, estou assim, passando por isso, porque o meu comportamento leva a isso. Mas se eu começar a mudar o meu comportamento hoje, amanhã será melhor. E todos aqueles que ouvirem a mensagem vão poder ver a sua vida se transformando. Mas para isso é importante que sejamos nós exemplos, verdadeiros seguidores do Cristo, que possamos entender essa mensagem dele e viver conforme ele nos ensinou. Por isso, neste momento em que nós estamos vivenciando todos estes ensinamentos e estamos nessa transição, o que é mais forte dentro de nós, que pode nos ajudar de fato, é a oração. O ato de orar, o ato de eu, comigo mesmo, elevar o meu pensamento, mentalizar que eu estou falando diante de Deus, que eu estou falando diante de Jesus, colocando e expondo todo o meu sentimento, eu vou abrir a porta para que todas as energias possíveis, todas as intuições,
todos os conselhos da espiritualidade venham até mim, que me ajudem a ter força de passar por este momento, de passar pelo sofrimento. A mensagem do Cristo não é sofram. A mensagem do Cristo é: esse sofrimento é pequeno, perto do ganho que vamos ter ao passar por ele. Todo o processo de vinda do Cristo, até a sua ressurreição e o retorno definitivo à pátria espiritual, mostram para nós que esse momento de sofrimento que a gente se apegava tanto pelo Cristo, ele foi muito pequeno, perto da grandiosidade da mensagem que até hoje, até os dias de hoje, chegam até nós. Mas talvez se não tivesse tido aquilo que aconteceu com ele, talvez a gente hoje não ouvisse falar da mensagem de Jesus. E para que a gente finalize, uma fala do nosso mestre, que é um conselho, em Mateus 6,33. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior dúvida, em que não sabemos o que fazer, em que não sabemos como agir, que decisão tomar para as nossas vidas, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aprofundando o conhecimento dessa máxima, desse conselho do Cristo, significa que em todas as nossas atitudes tenhamos em mente o reino de Deus, o reino que Jesus veio pregar para nós. Esse reino de Deus, ele é composto de fraternidade, de humildade, de justiça, de amor, de caridade. Se nós em nossas ações estivermos colocando todas essas coisas, o que precisa acontecer, seja lá o que for, material, social, financeiro, espiritual, virá junto. Então eu não preciso ficar focando no problema que eu tenho. A solução desse problema é buscar o reino de Deus. Que este reino venha logo, Senhor, esteja cada vez mais próximo de nós, em nosso coração, em nossa mente, para que possamos ver definitivamente esse mundo se regenerar e que o amor reine entre todos nós e entre todos os povos. Bom, depois da explanação do nosso companheiro Eduardo, chegou a hora de participarmos da nossa reunião com perguntas. Portanto, aquele irmão que tiver uma dúvida ou uma colocação dentro do tema, é só levantar o braço e nosso companheiro irá com o microfone. Boa noite. Boa noite. É meu primeiro dia aqui e eu quero fazer uma pergunta, porque você citou muitas vezes o nome de Cristo. E Cristo, ele disse que no final dos tempos o Pai vai separar os cabritos à sua esquerda e os cordeiros à sua direita. E pelo que você falou, não é assim. Então eu queria entender melhor. E uma outra coisa que, de novo, é meu primeiro dia, né? Eu discordo, por formação católica, como acho que a grande maioria, né? Apesar de eu não acreditar em Adão e Eva, eu acho que eram povos ou nações ou várias pessoas. Eu não tenho culpa passada. Não quero nem saber se alguém lá atrás e fez alguma coisa errada, eu vou pagar por eles?
tanto no caso cristão, Adão e Eva, e tanto pelas suas palavras. A primeira parte era... Eu perdi um pouco. Volta para ele. A primeira parte é que Cristo disse que no fim dos tempos, Cristo vai separar o cabrito e a ovelha, isso. O bom e o mal. O fim dos tempos, toda a colocação de Jesus, ela sempre interpretada para nós, espíritas, no seu conceito mais profundo, que para nós é o conceito espiritual. Não é a letra, né? O que mata é a letra, né? O que interessa é o espírito, como nos diz Paulo. Então eu vou buscar o sentido espiritual do ensinamento de Cristo. É claro que aqueles que estiverem como ovelhas diante do pastor, que compreenderam a mensagem do Cristo, estarão sempre num estado melhor do que aqueles que não estarão. Mas que Deus seria esse que não dá oportunidade para que esses que agem mal possam se regenerar? Isso não seria possível se a gente considerasse uma única existência. Mas é onde a doutrina espírita trouxe um rompimento, rompeu um véu com esse tipo de interpretação, de que a existência é ali. E aí nós vamos nos fundamentar em algumas outras mensagens do Cristo. E veja, não é um embate aqui de quem está certo e quem está errado, jamais. É cada um sentir no seu coração o que faz sentido e o que não faz. Como a história do pecado original, sendo nós culpados pelo pecado do passado. Tá? Tem toda uma estrutura que a gente entende como que se chegou nesse entendimento pela teologia, né? Mas, enfim, eu acho que o que está no coração que diz que é o mais importante. No segundo ponto, acho que quanto a pagar o castigo pelo erro do outro, entrando nessa seara também, o que o Espiritismo fala não é o castigo, não é o pagar, é o ensinar. É a educação. Todo momento o espírita e o espiritismo está falando no processo de educação. Esse espírito, ele é criado, agora alguma base do espiritismo mais profunda, simples e ignorante. Ele não é criado perfeito e viveu num lugar perfeito. Ele vai evoluindo. Então ele vai aprendendo com os seus erros. Ou seja, se os seus erros não tiverem consequências, ele não aprende. Então todos os erros têm consequências, não são castigos, são consequências. Se eu me exceder no álcool, na bebida, e sair para dirigir, vai ter consequência. Pode ser que não hoje, mas um dia pode acontecer. E eu vou ver o que aconteceu e vou ter as consequências disso. Se eu colocar o dedo no fogo, eu vou queimar. Se eu colocar na tomada, eu vou ter choque. Então, esse tipo de ação que gera uma consequência, a consequência nos ensina. Aqui eu não ponho mais a mão. Por esse caminho eu não vou seguir. Não serei mais egoísta. Não serei mais orgulhoso. Eu vou abaixar minha cabeça e vou pedir perdão, porque me importa mais estar bem com ele aqui do que eu subir meu nariz e falar, não, eu me basto. Dói muito mais em mim e nele. Então, esse é o processo, educação. Tá? Devido à nossa disciplina de horário, infelizmente, agora para perguntas não teremos mais tempo, mas ao final da palestra, o nosso companheiro Eduardo estará aqui mais alguns minutos, e quem tiver alguma dúvida ou colocação, é só chegar aqui que nosso companheiro terá imenso prazer em atendê-los. E agradecendo também, Eduardo, pela sua explanação, muito boa. Bom, depois de tanto recebermos, chegou a nossa hora de fazermos as nossas vibrações. Vibrar nada mais é do que emitirmos pensamentos de paz, de equilíbrio, de saúde, para todos aqueles que conhecemos necessitados de algum tipo de auxílio.
Então, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e vibrando muito amor, muita paz, equilíbrio e entendimento para o nosso querido planeta Terra, que passa por um momento de dificuldade. Vibremos. Vibremos também por todos os hospitais, principalmente os hospitais públicos, onde as dificuldades são maiores, vibrando para que todos os irmãos que se encontram nesses locais possam ser atendidos pelo benefício da cura. Vibremos. E vibremos também pelas nossas crianças, que elas sejam a luz, a paz, o entendimento e o ponto de retomada, de reconstrução do nosso querido planeta. Vibremos. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Mestre Jesus, irmão amado, nosso irmão maior, aos queridos amigos do plano espiritual, os mentores da nossa casa, do nosso trabalho, agradecidos estamos por mais um momento de reflexão, de aprendizado, mais um momento de estudo. Que toda essa luz que recebemos aqui no dia de hoje possa nos transformar em pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais fraternas, e que possamos levar esse momento de equilíbrio, de luz, para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E agora chegou a hora do nosso passe coletivo. Eu vou ler aqui as considerações do passe. O passe é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo ambiente, com o auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Então eu vou chamar agora a nossa companheira Kátia, que é a dirigente do passe. Boa noite a todos os presentes no salão e aos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio e pelas redes sociais. Este é o momento do passe coletivo. Vamos então, neste ambiente de paz, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, mantendo a nossa serenidade, a nossa conexão com a espiritualidade, tendo a certeza de que nossas necessidades serão atendidas. Vamos então rogar por fé, amor, esperança, saúde, paz, equilíbrio e fortalecimento da fé. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe à distância.
É o momento em que podemos direcionar nossas intenções àquelas pessoas que sabemos estar necessitadas e não puderam estar aqui presentes. Para quem tiver mais de um assistido, pedimos que pensem neles de forma alternada. Vamos então vibrar saúde, paz, harmonia, equilíbrio, fortalecimento da fé. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gratos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, com a certeza de que fomos atendidos, rogamos que possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade aos tratamentos. Que assim seja, graças a Deus. Enquanto nossos companheiros retornam aos seus lugares, vamos lembrando que o tema da nossa próxima palestra será Compulsão Obsessiva, a imensidão dos sentidos. Capítulo Compulsões Obsessivas. O autor é Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ahmed. E agora vou ler os recadinhos aqui da nossa casa rapidamente. Captação de padrinhos. Ainda dá tempo de se inscrever. O programa de apadrinhamento tem como finalidade criar laços familiares e de amizade com os pacientes atendidos na unidade de longa permanência. Neste sábado teremos uma captação de padrinhos às 9 horas na unidade de longa permanência ULP. Se você quer saber mais, inscreva-se pelo telefone 99803-2124. Campanha da Sacolinha de Natal. Chegou aquela época do ano que você, sua família e amigos podem contribuir com um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a sua doação, os mais de 520 pacientes atendidos na unidade de longa permanência poderão receber presentes de Natal. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal ou realizar uma doação com qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Para saber como fazer, procure um de nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. Também tem um hot site da campanha acessando nosso site www.nossolar.org.br. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. O encontro com a cultura espírita. Neste mês temos Paulo Henrique de Figueiredo com o tema A Felicidade está onde ninguém imagina. Dia 26 de outubro, sábado, às 17 horas, na Unidade Doutrinária de Santana, e 27 de outubro, domingo, às 17 horas, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Autógrafos com Paulo Henrique e abertura musical com o coral Lírios. Grupo de apoio do estudo do relacionamento familiar. Para quem está enfrentando dificuldades no relacionamento familiar, seja no âmbito interpessoal, com os outros, sejam casais, filhos, irmãos, pais, companheiros, companheiras e parentes, e intrapessoal, como se relacionam com os próprios sentimentos, emoções, questionamentos na convivência familiar. Serão 4 encontros no mês de novembro, realizados todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas na Unidade Doutrinária de Santana. Participe, inscrições e mais informações no plantão de orientação. Agora o nosso muito obrigado
aos senhores que participaram da nossa reunião, senhores e senhoras, aos nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, bem como aos nossos amigos que nos acompanharam pelas redes sociais. Uma boa noite a todos e que Deus vos abençoe.